O Cazaquistão é uma terra de mulheres guerreiras, lagos que mudam de cor e lendas antigas. De vilarejos adormecidos a caçadores com águias, é um lugar como nenhum outro. Junte-se ao explorar mundo e descubra o lado não contado deste país misterioso. Altai, lar das mulheres mais bonitas da Ásia. Entre as regiões mais icônicas para testemunhar essa beleza estão as Montanhas Altai. Séculos de isolamento nessa natureza remota formaram mulheres com maçãs do rosto altas, olhos em formato de amêndoa, pele clara e traços moldados pelo vento e gelo. Essas mulheres não são apenas bonitas, descendem de uma linhagem guerreira. Na antiguidade, as mulheres de Altai eram conhecidas por lutar ao lado dos homens, montar a cavalo com maestria e caçar ferozmente para defender seus clãs. Ainda hoje, suas descendentes mantêm essas tradições. Elas galopam pelas estepes congeladas em alta velocidade e caçam com águias douradas, não apenas por sobrevivência, mas como parte de um ritual espiritual. Esse vínculo entre mulher, natureza e animal reflete força, graça e laços ancestrais profundos. Muitos viajantes dizem que, nos olhos delas, é possível ver a paisagem, vasta, selvagem e difícil de conquistar. A beleza e o caráter, únicos das mulheres cazaques. As mulheres do Cazaquistão são frequentemente descritas como a paisagem mais cativante do país. Sua beleza não é apenas física, reflete uma mistura única de culturas. Influências da graça eslava, da força turco-mongol e da profundidade persa se unem em seus traços e personalidades. Essas mulheres geralmente possuem boas maneiras, educação forte e uma elegância serena. Nas cidades e vilarejos rurais, muitas mantêm as tradições culturais, ao mesmo tempo que abraçam a modernidade. Um aspecto fascinante é sua abertura para relacionamentos internacionais. Em várias regiões, as mulheres cazaques são apelidadas de caçadoras de estrangeiros, não como crítica, mas como reflexo de seu interesse por parceiros estrangeiros. Elas buscam conexão, novas experiências ou uma vida além das limitações econômicas de seu país. Sua simpatia, inteligência e resiliência as tornam tanto atraentes quanto admiradas. A lenda de Lucien, amor e o espírito da Mulher de Fogo. Essa história cativante começa com Lucien, um viajante europeu perdido nas montanhas nevadas de Altai. Diz a lenda que ele foi resgatado por uma mulher misteriosa, com olhos de gelo, pele pálida como a luz da lua e cabelos escuros como uma noite sem estrelas. Ela falava pouco, mas cuidou dele até se recuperar em uma cabana de madeira. Lucien se apaixonou profundamente. Mas, numa noite, quando tentou beijá-la, ela desapareceu no fogo. Xamãs locais disseram que ela era uma filha do fogo, um espírito que aparece apenas para almas perdidas. Lucien nunca retornou à Europa. Em vez disso, permaneceu no vale, casou-se com mulheres locais e iniciou uma linhagem que, dizem, ainda pode ser vista hoje nos traços únicos das mulheres de Altai, serenas, marcantes e quase míticas. Uma tendência em ascensão. Por que as mulheres cazaques buscam parceiros estrangeiros? Em muitas partes do Cazaquistão, especialmente nas áreas rurais, há significativamente mais mulheres do que homens devido à história de guerras, migração e baixa taxa de natalidade masculina. Esse desequilíbrio levou a uma tendência silenciosa, mas crescente. Muitas mulheres cazaques estão ativamente buscando relacionamentos com homens estrangeiros. Nem sempre se trata de amor. É sobre oportunidade, mudança e esperança. Aplicativos de namoro
e redes sociais internacionais se tornaram ferramentas poderosas para essas mulheres se conectarem além de suas fronteiras. Alguns relacionamentos nascem da atração mútua, outros da necessidade. Em algumas famílias, conhecer um estrangeiro é visto como uma bênção. Não é incomum que pais apoiem ou até arranjem tais encontros. Essas mulheres não são passivas, são ousadas, curiosas e determinadas. Elas procuram homens não para serem salvas, mas para construir um novo caminho, juntos, longe das dificuldades econômicas. Dotes em crise, de cavalos a cigarros. O dote tradicional cazaque, chamado kalim, já foi uma grande demonstração de respeito e riqueza. Presentes de cavalos, ovelhas ou gado trocados entre as famílias. Mas nas últimas décadas, as coisas mudaram. Em áreas mais pobres, onde o gado é escasso e o dinheiro mais ainda, os dotes tornaram-se simbólicos ou pagos com o que estiver disponível, até mesmo maços de cigarros. Em alguns vilarejos remotos, o tabaco virou uma espécie de moeda de troca. Embora essa prática não se aplique a todo o país, mostra como a desigualdade moldou até os costumes mais sagrados. Cada comunidade tem sua forma. Algumas ainda pedem joias ou dinheiro, outras aceitam o que for possível. Falar línguas estrangeiras como inglês ou russo também se tornou um dote moderno, abrindo portas para o amor, mobilidade e possibilidades muito além da tradição. Mulheres guerreiras das estepes. A paisagem severa do Cazaquistão sempre exigiu força, especialmente de suas mulheres. Antigamente, as mulheres cazaques não ficavam confinadas em casa. Cavalgavam como os homens, manuseavam arcos com precisão mortal e lutavam ao lado de seus clãs. Sua sobrevivência não dependia de proteção, dependia da participação. As mulheres guerreiras eram líderes, caçadoras e defensoras. Esse legado feroz ainda é visível nas mulheres modernas de Altai, que mantêm vivas as tradições antigas. Elas cavalgam pelas planícies geladas, treinam águias douradas para caçar e preservam rituais passados por gerações. Para elas, isso não é apenas herança, é um modo de vida, uma conexão mística com a natureza, os animais e os antepassados. Sua graça nasce da resistência e sua beleza do equilíbrio entre elegância e poder. Para os de fora, são hipnotizantes. Para seu povo, são essenciais. Rapto de noivas e rituais, nômades de cortejo. O cortejo tradicional na cultura nômade cazaque frequentemente envolvia demonstrações dramáticas de força e agilidade. Um desses rituais consistia em homens cavalgando em alta velocidade para alcançar e beijar a mulher que admiravam, visto como sinal de bravura e amor. No entanto, uma prática muito mais controversa, embora hoje rara, é o rapto de noivas. Historicamente, alguns homens sequestravam a mulher que desejavam casar, às vezes com o consentimento silencioso dela ou da família, mas nem sempre. Em áreas rurais ou conservadoras, a linha entre tradição e coerção se tornava turva. Embora o Cazaquistão moderno tenha em grande parte rejeitado essa prática, ela ainda provoca debate, especialmente em torno de consentimento e direitos das mulheres. Nas versões mais simbólicas de hoje, casais podem encenar a tradição como parte de uma cerimônia folclórica, mas sempre com acordo mútuo, transformando um capítulo sombrio em um eco cultural. Casamentos e superstições, o espírito da tradição. Casamentos cazaques não são meras formalidades, são celebrações espetaculares que duram dias ou até semanas.
Esses eventos combinam rituais antigos, música vibrante, danças, contação de histórias e refeições elaboradas, transformando cada momento em um gesto simbólico de união. Famílias se reúnem de perto e de longe, reforçando os laços comunitários. Junto a essas tradições estão crenças profundamente enraizadas, incluindo superstições incomuns. Uma das mais conhecidas: nunca assobie dentro de casa. Na cultura cazaque, acredita-se que assobiar em ambientes fechados atrai pobreza e má sorte. O lar é sagrado e perturbar sua harmonia espiritual é mal visto. Essa crença tem raízes antigas no xamanismo e no respeito pelo espaço familiar. Embora possa parecer estranha aos estrangeiros, os locais frequentemente a seguem rigorosamente, vendo tais atos não como folclore, mas como peças essenciais de sua identidade. No Cazaquistão, a tradição vive tanto na cerimônia quanto no silêncio. Terra de extremos e contradições. O Cazaquistão é uma terra onde os opostos colidem e coexistem. Desertos vastos e geleiras imponentes, iurtes antigas e arranha-céus futuristas. Mulheres guerreiras e monges silenciosos. Com um território maior que a Europa Ocidental, é ao mesmo tempo isolado e imenso. Algumas regiões permanecem intocadas pelo tempo. Vilarejos onde as pessoas caem em um sono profundo e inexplicável, ou áreas onde navios estão encalhados em leitos secos de antigos portos. As contradições culturais são igualmente intensas. Casamentos que duram semanas coexistem com superstições, como evitar assobiar dentro de casa. A modernidade roça a borda crua da tradição. Este é um país onde o mistério não é um gênero, é um modo de vida. De crenças espirituais a anomalias científicas, da beleza selvagem às duras realidades, o Cazaquistão é um espelho da resiliência humana diante da poesia vasta e brutal da natureza. Berço da domesticação de cavalos. As estepes do Cazaquistão são mais do que belas. São o berço de uma das inovações mais transformadoras da humanidade, a domesticação dos cavalos. Há mais de 5.000 anos, nômades cazaques foram dos primeiros a domar e montar cavalos, mudando o curso da civilização. Esses cavaleiros antigos podiam percorrer grandes distâncias, negociar entre impérios e travar guerras a cavalo. Seu vínculo com os cavalos não era apenas prático, era espiritual. Ainda hoje, as tradições nômades permanecem vivas no interior do Cazaquistão. Você ainda encontrará iurtes circulares feitas de madeira e feltro, pontilhando as planícies como relíquias de outra era. Estas não são peças de museu, são lares. Nessas moradias móveis, rituais, música e equitação continuam como há milênios. O Cazaquistão não é apenas onde os cavalos foram montados pela primeira vez, é onde a história entre cavalo e humano verdadeiramente começou. Maravilhas geográficas e florestas perdidas. O Cazaquistão é um milagre geológico, lar de algumas das paisagens mais bizarras e belas do mundo. Veja o Lago Khaindy, por exemplo. Formado por um terremoto no início do século XX, ele inundou uma floresta de pinheiros, criando um bosque submerso surreal, onde as árvores ainda permanecem eretas sob águas cristalinas. Ou o assombroso Mar de Aral, que já foi um dos maiores corpos d'água interiores do planeta, agora reduzido a um deserto salgado. Naufrágios estão espalhados por leitos rachados. Lembranças fantasmas do colapso ambiental da era soviética. Esses lugares não são apenas maravilhas naturais. São histórias gravadas na superfície da Terra. De cânions que lembram Marte a lagos que mudam de cor, o terreno do Cazaquistão oferece algo quase de outro mundo. É um país que muda constantemente,
entre água e deserto, crescimento e decadência, passado e presente, convidando cada viajante a imaginar o que há sob a superfície. Encruzilhada de impérios e culturas. O Cazaquistão sempre serviu como um grande cruzamento de civilizações. Por milênios, foi atravessado pela lendária Rota da Seda, uma antiga rota comercial que ligava a China à Europa. Caravanas carregadas de seda, especiarias e pedras preciosas cruzavam estas estepes, mas traziam mais do que mercadorias. Transportavam ideias, religiões, ciências e histórias. Esse caldeirão cultural foi moldado não apenas por mercadores, mas também por conquistadores. Os exércitos de Genghis Khan rugiram pelas planícies, deixando um legado de línguas, costumes e linhagens entrelaçadas. Ainda hoje, é possível sentir esse passado estratificado na arquitetura, culinária e rituais do Cazaquistão. O país é uma ponte entre Oriente e Ocidente, tradição e progresso. No Cazaquistão, nenhuma cultura está sozinha. É um lugar onde as lendas caminham ao lado da história, e onde o antigo e o moderno não colidem, se misturam. Nur-Sultan, uma capital futurista na natureza selvagem. Antes, um modesto posto nas estepes chamado Akmola, a capital do Cazaquistão, renasceu em 1997 como Nur-Sultan, um símbolo reluzente das ambições do país. O presidente Nur-Sultan Nazarbayev transferiu a capital de Almaty para essa planície ventosa do norte, transformando-a em uma cidade futurista de arranha-céus, monumentos e arquitetura surreal. Uma das estruturas mais icônicas é a Torre Bayterek, simbolizando a árvore mítica da vida, enquanto o centro comercial Khan Shatyr se assemelha a uma enorme tenda nômade feita de tecido que regula a temperatura. Apesar dos invernos extremos que chegam a 40 de Gassi e dos verões escaldantes acima de 40 de Hélice, a cidade prospera como um marco cultural, político e arquitetônico. Seu design reflete tanto o espírito progressista quanto as raízes nômades profundas do Cazaquistão. Nur-Sultan é uma declaração viva. Mesmo nos ambientes mais severos, a visão pode florescer. Terra de climas extremos e lagos míticos. O clima do Cazaquistão não faz concessões, ele desafia. As temperaturas variam de frio glacial a calor desértico, mas, em meio a esse contraste, existem lagos de tirar o fôlego com uma qualidade quase mágica. Uma dessas maravilhas é o Lago Kousai, próximo à fronteira com o Quirguistão, parte de um trio de lagos alpinos em vales florestados. O que torna o Kousai especial não é apenas sua beleza, mas seu mistério. Moradores dizem que a água muda de cor diariamente, variando de safira profunda a esmeralda ou até dourado, dependendo da luz do sol, estação ou algo mais místico. Alguns dizem que o lago reflete as emoções de quem o contempla. Outros sussurram sobre luzes dançando na superfície à noite. A ciência explica parte disso, minerais e refração da luz. Mas a ciência não explica a sensação de estar diante de algo que parece respirar, brilhar e falar com a alma. Kalashi, o vilarejo adormecido. Escondido no norte do Cazaquistão está Kalashi, um vilarejo aparentemente comum com um mistério extraordinário. Desde 2012, dezenas de moradores experimentaram episódios de sono profundo repentino, durando de horas a vários dias. Famílias inteiras adormeciam durante conversas, desmaiavam enquanto cozinhavam ou adormeciam caminhando pela estrada. Ao acordar, muitos relatavam perda de memória, confusão ou alucinações. Cientistas suspeitaram de gás radônio de uma mina de urânio abandonada próxima, ou talvez de um distúrbio psicogênico em massa. Mas nenhuma teoria foi conclusiva.
O fenômeno eventualmente diminuiu após a realocação de alguns residentes, mas a reputação sombria permanece. Apelidada de vilarejo adormecido pela mídia global, Kalashi agora é símbolo do inexplicável. Alguns moradores acreditam que a Terra guarda segredos que a ciência não pode desvendar. Seja por geologia, psicologia ou folclore, Kalashi continua assombrando a fronteira da razão. Dicas de viagem. Como visitar o Cazaquistão? Planejando uma viagem ao Cazaquistão? Boa notícia! É um dos destinos mais acessíveis da Ásia Central. Cidadãos de muitos países, incluindo Perereloac, Canadá, a maioria da Europa, Brasil, Argentina e Chile, podem entrar sem visto por até 30 dias. Voos internacionais importantes fazem conexão por cidades como Frankfurt, Istambul e Dubai. Uma vez dentro do país, o melhor é viajar de trem, carro com motorista local ou voos internos curtos. As acomodações são bastante econômicas, bons hotéis variam entre 20 e 30 por noite, e uma refeição completa para 2 pessoas custa cerca de 10, 15 reais. Um café geralmente custa menos de $1. A infraestrutura está melhorando, especialmente nas cidades, mas viagens remotas ainda se beneficiam de ajuda local. Um senso de aventura, paciência e curiosidade transformarão sua visita em uma experiência inesquecível. Se essa amostra do Cazaquistão te surpreendeu, imagine o que mais o mundo está escondendo. Qual parte mais te intrigou? Os caçadores de águias, o vilarejo adormecido ou outra coisa? Conte pra gente nos comentários. E se quiser ver mais, já sabe o que fazer.